Oiê, eu sou a Maria Clara, uma mulher que gosta de refletir, conversar, compartilhar. Atuo na área da comunicação, estudo neurociência e tenho alguns flertes com a filosofia. Aqui eu quero compartilhar com você alguns dos meus pensamentos, reflexões, experiências. Enfim, seja muito bem-vindo a esse espaço entre ciclos. Hoje eu sou segura de quem sou. Até um dos motivos de eu estar falando aqui, criando esse espaço para poder falar. Hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher segura, livre, que está a cada dia se conhecendo e se posicionando com respeito e com amor. Não pelos outros, por mim, que sou a protagonista da minha história. Até um dos motivos de eu estar criando esse espaço para falar, desse podcast, é justamente compartilhar alguns pensamentos, algumas mudanças, alguns ciclos que eu vivi. Muitas vezes me recordo, por momentos acredito que passo pelos mesmos contextos, mas com um pensamento diferente, com uma visão diferente, uma vida diferente. O que eu espero que você que está me ouvindo entenda é que isso aqui é um espaço de nudez, de vulnerabilidade. Então eu estou expondo aqui pensamentos, estou expondo pontos de vista os quais aconteceram na minha vida, são frutos de experiências, são frutos de estudos, são frutos de observações. Não é uma regra. Então é um espaço para eu poder falar um pouquinho, expor algumas coisas e talvez, só talvez, conseguir ajudar você aí do outro lado. Até porque a gente consegue ajudar ou se ajudar quando a gente se predispõe a isso. Mas, em todo caso, seja muito bem-vindo. Eu vou adorar a sua companhia em todo esse projeto, em todo esse trajeto, essa jornada entre ciclos que estaremos fazendo por aí. Bom, nesse ano eu decidi que eu iria iniciar um processo de rebranding pessoal. Rebranding, para quem não sabe, é um novo posicionamento de marca, de uma forma bem simples e bem esdrúxula. Então, se você aí é publicitário, comunicador, trabalha com marketing, não vamos nos apegar a termos técnicos, tá? Por mais que eu tenha usado um aqui, não vamos nos apegar a esses termos técnicos e vamos entender o grosso do conceito, tá? E esse ano eu decidi que eu ia fazer diferente, que eu ia me dar essa chance, que eu ia fazer esse rebranding, porque eu não estava feliz com o que eu estava vendo. Eu não estava contente com o meu posicionamento dentro dos círculos de amizade, do círculo afetivo, do ambiente de trabalho, enfim, em todos os ambientes e nichos que eu estava transitando, e ainda estou. Então, dia 11 de janeiro, eu decidi que esse ano eu ia me dar uma nova chance, eu ia fazer diferente, eu ia fazer mais por mim e menos pelos outros. Pode soar um pouco egoísta, mas não é. É um autocuidado, quando bem direcionado, E eu tô tentando fazer isso. E eu decidi me dar essa chance porque eu me liguei que eu tenho 25 anos. E caramba, eu tenho 25 anos. E comparado com os meus pais, com os meus avós, enfim, eu não tenho uma família estruturada, vinda de mim. Eu não tenho uma casa própria, eu não tenho nada próprio, assim, material hoje. E ainda não tenho uma família, que veio de mim, filhos meus, marido, enfim. Não tenho isso. E foram coisas que foram pregadas para nós, que com determinada idade você já teria que ter. Teria que ter, entre aspas, Mas era o padrão a ser vivido. E aí eu comecei a refletir sobre o que eu tinha com esses 25 anos, o que eu tenho com esses 25 anos. Mas eu fui mais profundo, eu não fiquei apenas no material, no que a gente vê, Eu fiquei, quem é Maria Clara? Eu faço as coisas que faço, por que eu faço? Por quê? Eu gosto do que eu faço, eu gosto do que eu tô vestindo, eu tô vivendo no piloto automático. Eu estou sobrevivendo ou eu estou vivendo? E aí, entre tantos momentos de pensamento, reflexão, alguns choros,
indecisão, raiva, porque subiu inúmeras emoções. Eu cheguei à conclusão que eu mereço uma chance, uma nova chance. Da mesma forma que várias vezes eu dei chance para outras pessoas em determinados momentos da minha vida, seja em ambientes de trabalho, seja no ambiente de onde eu me coloquei vulnerável e fui magoada e eu dei chance para essas pessoas, por que não dar essa chance para mim, para eu fazer diferente, para eu me levar a sério, entendeu? Para eu sair daquela coisa do eu saí da dieta hoje, então dane-se, vou botar o pezão na jaca, entendeu? Falei, ai, para, vamos tentar de novo, né? E se eu não conseguir agora, eu tento de novo, de novo, de novo, de novo, e tá tudo bem. Afinal, é a primeira vez que eu estou sendo adulta. É a primeira vez que eu estou vivendo consciente aqui no agora. É a primeira vez que eu tenho 25 anos. Então é injusto eu me cobrar excessivamente. E pensando nisso, eu comecei a refletir nas minhas versões antigas, né? E aí, como falei, eu tive um turbilhão de emoções, assim, acontecendo, uma explosão de emoções. Mas o engraçado é que, por último, eu não senti raiva, eu não senti nada. Eu acolhi as minhas versões passadas, com todos os seus erros, com todas as suas conquistas, enfim. E honrei, sabe? Sabe a honra que a gente fala? Que é falado, que muitas vezes a gente ouve aí em algumas questões, principalmente mais no meio religioso, principalmente em algumas questões assim, tipo, em alguns filmes asiáticos e tal, é muito falado sobre essa questão de honra, né? Mas a gente, aqui, aqui do Ocidente, a gente não pensa muito nisso. Eu acho que não é pensado muito nisso. E aí eu comecei a refletir sobre essa questão de honra, né? O que é essa honra? A honra, de uma forma bem enxuta, é você respeitar aquela situação, aquela pessoa, por mais que você não concorde. É você respeitar aquele espaço. É você honrar as atitudes que ela fez. É você respeitar as atitudes que ela fez. E tentar fazer sempre o melhor para aquilo. Ou para aquela pessoa. Entende? E aí eu comecei a pensar que a pessoa que eu mais desonrei durante todo esse tempo de vida fui eu. Porque eu simplesmente me acusava. Eu acusava os meus erros, eu acusava as minhas atitudes, eu acusava as versões que eu era e não acolhia. E aí quando eu mudei essa visão, essa ótica, eu falei, não, mas eu vou honrar a Maria Clara. Eu vou honrar a Maria Clara de, sei lá, 4 anos, que ia estudar em outra cidade, era a primeira a entrar no ônibus e era a última a sair, entendeu? Era a última a chegar em casa, que atravessava um mato inteiro pra ir pra escola. Eu vou honrar aquela Maria Clara que saía de manhã pra trabalhar às 8 da manhã e chegava em casa às 11 horas da noite, depois de um dia inteiro de trabalho, faculdade e afins. Eu vou honrar essa mulher aí, essa moça, essa jovem, porque ela não fez tudo isso pra eu ficar reclamando. Ela não fez tudo isso pra eu ficar me conformando com o que eu tenho agora e mais ainda, né, ficar com medo de viver os meus sonhos, ficar com medo de fazer o que eu quero fazer. E aí entra a questão do medo, que eu acho que é o medo da exposição, é o medo dessa vulnerabilidade, que eu acredito ser natural que a gente tenha esse medo, sabe? De você não querer se expor, de você, até porque é confortável, né? É gostoso você ficar na tua conchinha ali, no teu espaço, onde ninguém toca, onde ninguém mexe. Mas ao mesmo tempo, você não cresce, você não evolui, entende? E às vezes a gente sempre, o ser humano por si só, né? A gente sempre pensa mais no outro, no outro, no outro, porque o outro vai fazer comigo, porque o outro vai me machucar. Mas quantas vezes eu mesma me deixei nessa zona de conforto por medo de me machucar? E às vezes nem vou me machucar, entendeu? Tipo, não tem a possibilidade. Porque eu só vou me machucar se eu não estiver preparada. No sentido de, se eu não estiver preparada pra isso, não estiver consciente da minha decisão e tipo, eu vou fazer, eu vou me machucar. Só que sabe quando a gente cai no chão e você tá tão focado naquela brincadeira que você tinha quando criança, principalmente? Peraí, vamos voltar. Sabe esse medo que a gente tem
de não se arriscar, de não se expor, é igual o medo que a gente tinha quando criança de andar de bicicleta. Ou de brincar, ou de qualquer coisa. Quando você tinha esse medo, você deixava de aproveitar um baita do momento. E aí, quando você vai brincar, teve uma vez que eu fui andar de bicicleta e eu caí. E eu ralei meu joelho. E assim, eu fiquei tipo. Só que eu tava tão empolgada pra brincar, tava tão empolgada pra aprender pra fazer, que eu não liguei. Tipo, eu só levantei, subi de volta e bora, entendeu? Vamos fazer de novo. Porque eu queria aquilo, entendeu? Tipo, é uma coisa que eu quero fazer. Então, se eu tivesse me privado de subir na bicicleta e andar, eu não ia ter aquela sensação. E às vezes na nossa vida, hoje enquanto adultos, acontece a mesma coisa. A gente quer alguma coisa, mas não faz porque tem medo. E por muito tempo eu fiquei nessa zona do medo. Nessa zona do, ai, não vou fazer porque eu vou errar, porque não vai sair perfeito, porque vão me apontar, porque não sei o quê. Só que, cara, é a primeira vez que eu tô vivendo, entendeu? Tipo, é a minha vida. E outra coisa, se eu errar, o erro é meu, não é dos outros. É meu erro. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu aprendo com esse erro, né? Pensando num contexto assim que eu não vou machucar ninguém. Ou, ou eu aprendo com esse erro e tento ser uma pessoa melhor, evoluir. Ou eu vou continuar errando, 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 errando. E vou ficar só acumulando erro e decepção, e erro, decepção, e erro, decepção. Então, assim, a pessoa que ou vai crescer ou vai se ferrar sou eu. Então eu não consigo entender o porquê que a gente tem medo do externo, entendeu? Eu percebi que é uma prisão muito mental isso. E aí eu escolhi, decidi que eu ia com medo mesmo. Mas eu ia seguir sendo fiel aqui o que eu queria fazer. Igual quando eu fui fiel à minha vontade de andar de bicicleta, independente se eu ia cair no chão, se eu ia raspar meu joelho ou não. Tipo, eu fui lá e fiz, entendeu? Sem medo, só fui e fiz. E talvez, pra vida hoje, pra vida adulta, a gente tenha que fazer isso, né? Eu tenho que fazer isso mais vezes, inclusive. Só ir fazer, arriscar, sem medo, sem se sentir ameaçada e tudo mais, sabe? Porque, cara, ameaça, medo, sempre vai ter. A gente sempre vai sentir isso, é uma coisa natural. Até o medo, enquanto emoção instintiva, é o que nos fez evoluir, assim, absurdamente, né? Enquanto espécie humana. Mas a gente não pode se apegar só a ele. Porque se eu ficasse só no medo, lá os meus ancestrais, eles iam ficar só com medo, eles não iam sair da caverna pra caçar e comer, e aí a gente ia morrer, entendeu? E eu percebo que às vezes, ou não tão só às vezes assim, na vida seja isso. Se eu ficar só com medo, com medo, com medo, com medo, e não fazer, eu vou morrer de fome. E eu vou morrer de uma fome, às vezes, de um desejo que eu tenho de realizar, de um sonho que eu quero conquistar, de algo que eu quero fazer, entendeu? Pode ser que seja até a morte de uma certa vida que eu esteja fazendo. Que estranho que ficou essa frase, né? Morte de uma certa vida. Mas ficou um pouco estranho, mas é o contexto, né? Você matar uma chama viva ali, sabe? Aquela essência que faz você crescer. É como se a gente fosse apagando aquela chama, assim. E aí você vive no piloto automático. E você perde a vontade das coisas. Enfim. Queria só expor aqui que a gente não pode ter medo das coisas. Na verdade, a gente pode ter medo e tem que ir com medo mesmo, né? Porque, sei lá, né, galera? Somos 8 bilhões no mundo. Pode ser que daqui você ouça isso aqui depois de muito tempo e nós já sejamos 9 bilhões. Sei lá, né? Não sei a proporção. Não sei quando que isso vai acontecer. Mas entende? As coisas acontecem tão rápido. E às vezes às vezes não, né? A gente fica com medo de fazer por algo extremamente não plausível, que não faz sentido algum. Então, é isso. Queria convidar você, primeiro agradecer você que me ouviu, que tá aqui comigo. Seja bem-vindo a esse projeto Entre Ciclos, né? De realmente refletir sobre os ciclos da nossa vida, sobre os ciclos que a gente passa, os ciclos que a gente inicia, os ciclos que a gente fecha, o meio dos ciclos, que às vezes são muito turbulentos, mas fazem parte do nosso crescimento. E te convidar, né, a refletir um pouquinho sobre as chances da vida,
sobre essas chances que a gente pode se dar, sobre esse encarar o medo ou ir com medo mesmo. Enfim, beijo, até a próxima.